A paz com todos, cá estamos nós para mais um Dedinho de Prosa. Diretamente dos estúdios MCB Vídeo Produções. Pelo cenário vocês estão vendo, né? Já tô em casa, graças a Deus. Já não tô mais na boa lá no AP da Mana, sem fazer nada, só no resguardo. Mas aqui também eu tô bem quietinha, tá? Só tô fazendo assim algumas coisinhas bem levinhas, conforme o procedimento. Para que a cirurgia dê certo, tem que tomar todos os cuidados, né? Tá bom? Agradecendo sempre, gratidão sempre a todos vocês que compartilham, nem acho que ninguém compartilha, né? Aos que visualizam, aos inscritos, aos que perdem o seu tempo comentando, ou no teclado, ou no celular, tá? E gratidão sempre, né? É isso que nós temos que fazer. Agradecer sempre por mais um dia, por mais uma chance, né? Nesta terra, neste planeta azul maravilhoso, criado por nosso grande Deus, que fez tudo bonito, tudo perfeito, né? Mas, sei lá atrás, não deu certo lá o casal, né? E aí foi a bola de neve e cá estamos nós para sofrer, né? E desde lá, muita coisa aconteceu e muita coisa se evoluiu, muita coisa se estacionou, né? E depois tivemos os tempos das barbáries, das guerras, de sangue, disso, daquilo. E pensavam, né? O ser humano está progredindo, mas tá não, né? Tá não. Infelizmente, a gente escuta, né? Eu nunca falo, eu não fico, irmãos, naquela posição confortável, né? Dos que sobem nos púlpitos, né? E quem sou eu, né? E fica naquela cômoda e confortável, né? Posição de façam o que eu faço e não façam o que eu digo. Né? Falam coisas bonitas, leem passagens bonitas, né? Mas é tudo igual. Falhas, ninguém aqui é santo. E aí depois ainda temos que aguentar, né, aquela velha frase, né? Não mexa com o ungido de Deus. Não ponha a mão na obra, não fala nada do ungido de Deus, né? Então, fica difícil, né? Eles ficam na posição de ungidos de Deus e tudo o que eles falarem não pode de maneira alguma retrucar, nem questionar, e é obedecer sempre. E aos que obedecem cegamente não estão errados. Por quê? Porque eles estão obedecendo cegamente. Se eles estiverem errados, né? Pelo menos eles falam as coisas certas, mas eles fazem a coisa errada. E aqueles que estão ouvindo, se ouvirem a coisa certa e fizerem a coisa certa, beleza, tudo bem. Nada a declarar, né? Se é que vocês me entenderam. Agora, se eles ouviram a coisa certa, mesmo pelas pessoas não muito certas, e também vai como vai, aí é o caos total, né? É o caos total, aquela velha história, né? Não pode ir para o acostamento quando tiver um grande tráfego, quando tiver entupido lá na frente.
Mas tem sempre, né, quem vai pelo acostamento e vai bastante gente atrás. Ah, ele vai, eu também vou. Não é assim que é? Então é sempre assim, um faz porque o outro tá fazendo. Mas qual é a regra? Qual é a lei? Não fazer, né? Então os que ficam perfilados, aguardando calmamente, 10 quilômetros por hora, né? Primeira para, são o quê? Os trouxas? Os bocós? Não. Eles simplesmente estão agindo conforme uma lei que foi institucionalizada para quê? Para que o trânsito, as rodovias não se tornem um caos, né? Houve algum problema lá na frente, um desastre, um acidente, né? Porque quem está bem lá atrás não está sabendo o que está acontecendo lá na frente. Se tem trânsito, se parou, é porque tem algo lá na frente. Então, o que é preciso? Ir devagar, acompanhar o tráfego. Mas aí o que tem? Os bonitos, os espertos que vão pelo acostamento e vai aquela enorme fila. E depois tem sempre aqueles bonzinhos, né? Os bonzinhos que vão mais devagarinho ainda para que eles entram na frente, porque lá na frente viram o guarda rodoviário que vai multá-los, né? Então, como ainda além de ficar na fila, além de aguardar bonitinho, com medo de represálias, ele ainda é bonzinho, deixou os, né? Como que nós vamos falar deles, né? Os espertos, os que querem ganhar vantagem em tudo, a lei de Gerson. Os cabelinhos brancos lembram, né? Da lei de Gerson. Então, hoje nem pode mais, né? Ter esse tipo de propaganda. Hoje nada pode, nada pode, né? Então é assim, aqueles que ainda estão andando bonitinho, direitinho na fila, beleza, estão contribuindo para a ordem na desordem. E aqueles que vão, sabe como que é, e fica no acostamento, né, e deteriora tudo, é assim que é, em tudo no planeta, né? Então é isso, irmãos. Não tem aonde. Para isso existem as leis. Quem que obedece às leis? As leis foram feitas para punir, não é? Mas os que não têm medo, os que não têm vergonha, os que não estão nem aí, eles não estão nem a fim de cumprir. Só quem cumpre é quem realmente tem um pouco de respeito, dignidade ao próximo, não quer ver o caos, né? Quer ver a ordem, colaborar. E é sempre assim, não é verdade? Estava vendo agora há pouco o vídeo da irmã Luciene e tem nada a ver um assunto com o outro. Esse assunto terminou, stop para essa fita e vamos recomeçar uma outra vida, né? Mas tem a ver com o assunto que é denegrir a imagem, né, das coisas. E não é questão de lei, não é questão de igreja, não é questão de, como que fala, estatutos, de não pode isso, não pode aquilo. É questão de dignidade, caráter e ética. Quem não tem, não há lei e não há nada que coíbe eles de fazerem as coisas. Fazem e ainda saem rindo. Deu tudo certo, seus trouxas, vocês ficam aí tudo na fila. Não é assim? Então eu estava vendo o vídeo da nossa irmã Luciene, lá do Japão, e ela estava falando sobre um acontecimento de que uns irmãos, né, templo, e da reunião da mocidade, e foram fazer um passeio, né? O que mais a reunião da mocidade gosta? Do passeio.
como a escola. O que é melhor da escola? O ir e vir. O que é melhor do trabalho? Os amigos, os colegas, a hora do cafezinho, a hora do almoço, né? E assim é a reunião da mocidade, o cultinho, ou acham que as crianças vão lá e recitam aqueles salmos, tudo rindo, mascando chiclete, porque eles estão ali interessados. 1%, 1%. Eu tive lá, eu sei, e eu ia também todo domingo, né? Não entendia nada, porque eles também não explicam nada, né? Ficam falando de coisas que nem os adultos entendem, que dirá uma criança, um adolescente, né? Então eles teriam ido passear e a pessoa que levou, né? Não vamos falar, vocês já entenderam, né? A pessoa que levou se excedeu na velocidade e foi multado. E a nossa querida, maravilhosa, né, fráter lá do templo, que tem um carguinho lá dentro, né, que teria que ser de caridade, piedade, né, compaixão, entendimento, pediu para as crianças que estavam dentro, não sei se era van, o que era, o dinheiro que eles tinham levado para o lanche, porque diz ela que era num outro estado, né, longínquo, iam demorar muito para ir, para voltar. Então, cada pai deu um dinheirinho para as crianças levarem, né, sempre quando tem lá no templo esses eventos, né, eles oferecem, pelo menos aqui na minha cidade, eles oferecem um lanche, né, um refrigerante após as reuniões, mas eles levaram o dinheirinho para, como era muito longe, para tomar o lanche no caminho, né, na estrada, na rodovia. E a queridíssima, maravilhosa irmã falou para as crianças, olha, tá vendo, nós fomos multados, então agora vocês poderiam ajudar para pagar a multa. Legal, né? O marido dela que foi o infrator, né? Que provocou aquela multa, e ela, muito caridosa, né? Por certo, uma pessoa assim de uma credencial maravilhosa, né? Preparadíssima para o cargo, para as crianças na faixa etária de 12, 13, 14 anos, se elas não podiam pegar aquele dinheirinho que os papais deram para elas cooperar para a multinha do nosso queridíssimo fráter infrator. Só se rindo, né, compadre? E as crianças bondosas, compreensivas, maravilhosas, pegaram o dinheirinho que os pais deram, às vezes nem poderiam dar, né? Mas para o filho não passar vexame, não ficar com vontade das coisas, deu dinheirinho para eles. E a nossa caríssima, caríssima fratella, irmã, frata, pegou o dinheirinho das crianças para pagar a multinha do seu esposo infrator. Tá bom? Então, a igreja tem culpa? Quando você contrata um profissional para trabalhar na sua empresa e que tem um cargo para exercer, e este funcionário e esta pessoa não cumpre adequadamente com as funções, né? A empresa tem culpa. Eu até fiz o comentário lá que a igreja não, que o templo não tinha culpa, né? Mas agora estou fazendo questionamento aqui com vocês. Você contrata um profissional para ele fazer algum trabalho para você, né? O funcionário só dá bola fora, né? Se ele é um atendente, ele maltrata os seus clientes, né? Se é uma assistência técnica, ele conserta que nem o nariz. A empresa é responsável? É.
porque é o nome da empresa que está em jogo. Então, uma denominação, ela deveria, né? Mas deveria realmente ficar um pouquinho, né? De olhinho, né? Em quem está respondendo por alguns cargos. Principalmente nesse, né? Que é um cargo muito difícil, né? Que é lidar com caridade, né? Quem precisa, quem não precisa, né? Então vocês vejam, eu ainda perguntei para ela, ué, mas ela pegou o dinheirinho das pessoas ali na hora? Tinha que pagar na hora ali em cash a multa? Porque aqui no Brasil nós recebemos a multa muito tempo depois via correio, né? E na hora que a gente vai pagar o tal do IPVA que a gente vai pagar a multa. Gente, perdoa, tá? Olha, tava tudo quietinho, fui gravar, mas é os benditos, né? Tem hora que é os pássaros, tem as maritacas que a irmã Eva tanto gosta, mas olha, desculpa, tá? Então, eu não sei como que é o procedimento lá, né? Até escrevi no comentário, vou aguardar ela responder. Vocês vejam, se for ainda para quando receber a multa, foi pior ainda, né? Mais grave ainda, porque ela, naquela hora, ela subtraiu das crianças inocentes, né? Então, fica isso. Um líder, um homem que está na frente de um povo e que ele comete um monte de irregularidades, que ele não está adequadamente gabaritado para exercer a sua função de presbítero. Eles deviam ter um pouquinho mais de cuidado, né? Para que não fique manchada toda a instituição, tá? Então, aproveitando esse tema, vamos contar mais umas, porque nós aqui realmente já estamos assim bastante, né, sujos por eles. E está escrito que quem está sujo, que se suje mais ainda, né? Então vamos aproveitar esse incidente lá com as crianças e eu vou contar um que aconteceu também com a nossa querida Frater. Maravilhoso ser, tá? Claro que tem muitas maravilhosas e eu conheço, tá? Maravilhosas, espirituais, caridosas, que realmente sofrem pela dor do próximo, só que também elas não podem agir de maneira como elas querem, elas obedecem, né? Tal do nosso outro frater, o outro presbítero que está acima delas, né? Então foi assim, estavam construindo, né? Não vou falar o lugar, nem onde, nem como, nem porquê. Estavam construindo o templo. E quando está se construindo o templo, muita gente que participa da construção sabe o quão o povo participa. Os de dentro da denominação como os de fora. No comércio principalmente, né? Já conhece aquela querida frater, né? Vai lá no comércio e ela alegremente, olha, é para fazer lá a construção. Aquela pessoa dá de bom grado, olha, tá aqui a minha contribuição. Todos nós sabemos disso e muitos de nós presenciamos isto. E eu também, tá? Porque eu participei muito. Não me arrependi, foi maravilhoso. Eu costumo sempre dizer, foi bom enquanto durou. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Então, o comerciante local tinha tipo uma mercearia que vendia assim de tudo, sabe? Aqueles tipo um açougue que tem tudo, mussarela, presunto, aquelas delícias, frios, né? E a querida Frater, encarregada de ir lá buscar, ele falou, olha, todo o lanche eu vou, todo dia de manhã, pode vir aqui buscar, que eu vou, quantas pessoas são? Aí falaram tantas pessoas.
e ele dava peças inteiras de mussarela e de presunto para a querida frater da, Pietà levar na construção. E ela levava. Mas chegou um dia, o diabo tentou, Que pena, Sempre ele tentando, Aí a querida frater da Pietà foi lá buscar a peça de mussarela, a peça de presunto, mais que uma, tá? Não era só uma, não, era muita gente. Só que ela, o diabo tentou, e ela só levou uma parte para lá. E aquele dia faltou no lanche. E uma outra queridíssima frater foi lá no mesmo lugar, correndo, porque era próximo, e foi lá e pegou. E, olha, me dá tantas gramas disso, daquilo, porque faltou lá no lanche da construção. O dono do comércio ficou indignado. Ué, como assim? Eu mandei, Aí falou tantas peças disso, tantas peças daquilo, tanta peça daquele outro, e toda a vida sobejou, porque eu não vou dar pela metade, Já que eu me propus a fazer, eu sempre dou para sobejar, e ele sempre deu até um pouco para o lanche da tarde. Como assim faltou? A frater ficou caladinha, Chato, Então, nós aqui não podemos falar sobre estas coisas, Que nós somos assim, Do demônio, Agora, aquele homem que gratuitamente, ele nunca foi no templo, ele não frequentava, ele só quis ajudar de coração puro e de alma maravilhosa. Sabe-se lá por que ele queria participar. Sabe, eu não sei os pormenores, pode ser porque tinha alguma cliente dele que era muito cliente, e ele então prometeu que ia dar, e ele realmente deu. Então, como que fica essa história, hein? Nós aqui que sabemos como funciona e como é, nós não podemos falar nada, E aquele homem que, como diz, é do mundo, é criatura, não tem Deus, não vai ter salvação. Como que ficou para ele esta querida irmã de la